vamos explorando cada situação. Ou seja, imaginem que eu estou numa sessão a tentar obter informação sobre a vida intrauterina ou sobre o nascimento. Eu faço o tal processo do relaxamento, do lugar seguro, crio um texto que me leva a conduzir, a focar a atenção da pessoa naquele sentido, e quando ela já se está a visualizar naquela determinada situação, há que explorar a situação para saber como é que ela foi. Porque a pessoa não tem conscientemente não tem estas imagens. Então vamos fazendo perguntas genéricas deste tipo. Se o bebê se sente bem no útero, se está bem naquele lugar quentinho, se ainda tem muito espaço. Porquê? Porque tentamos perceber várias fases da gestação, desde o início em que o embrião é muito pequeno, até uma fase mais adulta em que se prepara para nascer. Se há algum momento particularmente feliz, com a mãe, com o pai, se houve vozes, se há algum momento de tensão ou de preocupação, se há alguma coisa a incomodá-lo durante a gravidez, se tem vontade de vir ao mundo, de nascer. Isto é extremamente importante e dá-nos imensa informação sobre a vida posterior daquela pessoa. Quem está fora para o receber, isto já na altura do nascimento, ao mesmo tempo ver o primeiro contacto com a mãe, a primeira mamada, sentir o leite a passar na garganta, procurar se o pai está ali também, quem está naquelas primeiras horas, digamos assim, ou naquele momento exato. E há uma coisa que eu gostava também de salientar neste caso, é que quando temos infâncias difíceis, traumáticas, por norma as pessoas chegam ao consultório e dizem: Ângela, eu não tenho as memórias de infância, ou seja, os meus amigos, os meus parentes, esta ou aquela pessoa diz que te lembram disto e daquilo, eu não me lembro de nada. E o que é certo é que nós, quando revisitamos estas fases, as memórias estão lá. Elas existem. E elas são elucidativas, não só de como aquele ser, naquela altura, conseguiu reagir, mas, ao mesmo tempo, de todos os bloqueios que ficaram naquela pessoa. E que depois vão produzir padrões ao longo do seu crescimento. Portanto, isto só para vos dar assim, porque não tenho tempo para tudo, para vos dar assim uma ideia geral, porque ainda é um conceito que traz muitas dúvidas, muitas resistências. Para que fiquem a perceber um pouco melhor, e nomeadamente porque estamos a falar de pessoas que têm uma função, de profissionais que têm uma função altamente importante, quer no período da gestação, quer no período do nascimento, eu resolvi trazer alguns casos práticos, para que consigam perceber melhor. O meu objetivo é mostrar a diversidade de memórias e sensações que é possível revisitar com a ajuda da hipnose, logo que todos nós temos. Depois, tomar consciência como estas memórias condicionam ou podem condicionar o indivíduo ao longo do seu crescimento e perceber se é possível desconstruí-las e dar-lhes um novo significado. E aqui está a eficácia da hipnose, ou seja, às vezes chegam-me relatos de hipnoterapeutas que puseram a pessoa numa determinada situação. Eu costumo dizer, ok, muito bem, levar uma pessoa a regredir não é difícil, basta saber as técnicas. Interpretar o conteúdo que lá está, isso sim, são outros 500, como se costuma dizer. Ou seja, como diz o Dr. Alberto, que é o meu professor, nós temos imensas técnicas, mas na hora de intervir, a técnica são 5%. 95% é a intuição, é a sensibilidade, é olhar para aquela pessoa como um ser muito especial e que está ali nas nossas mãos e que quer a nossa ajuda, quer mudar algo. Como profissionais, perceberem a importância da vossa atuação de forma a minimizarem o mais possível possíveis desconfortos, contribuindo assim para uma maior humanização do parto. Já falamos imenso durante a manhã sobre estas questões, portanto, não é esse o meu papel, até porque não sou profissional da área. Assim sendo, vou passar ao caso A, em que temos uns pais com uma relação dita normal, portanto, aquela dita normal, as pessoas dão-se bem, gostam uma da outra, casam por amor, pronto.
Quando vamos ao útero, esta pessoa começa por me dizer que se sente bem, que está sossegada, que espera, que não tem muita noção que vai nascer, não interage com o exterior, ou seja, temos relatos em que a pessoa percebe-se de vozes, do toque, como vocês vão ver, da interação com a mãe, temos relatos em que a pessoa está abstraída. E isto a nós, como terapeutas, pode nos dar indicações muito relevantes sobre a vida das pessoas. Ao crescer, ou seja, ao crescer dentro do útero, ela começa a ter medo de nascer e, portanto, aquilo que me diz é, tudo é desconhecido. Faz sentido porque esta pessoa é uma pessoa de controle. Ela gosta de ter as coisas na mão, ou seja, não gosta do imprevisto. E o nascimento, não é? É sempre uma fase da nossa vida que requer até muita coragem, diria eu. Na altura do nascimento, chora, sente que vai deixar de estar protegida, o tal controle, o tal apego que ela tem, e só acalma no colo da mãe. Ou seja, como profissionais, é extremamente importante que promovam o mais possível, não só o cuidado na vossa atuação, como depois o chegar, não é? Rapidamente, nas melhores condições, mas ao colo, à proteção, ao aconchego daquela mãe. Muitas vezes nós temos que fazer os chamados reimprints. Os reimprints não são mais do que voltar atrás, estamos a falar de imagens, voltar atrás e dar-lhes um novo significado. Ou seja, fazer esta pessoa voltar novamente àquela fase antes do nascimento, vê-la passar pelo nascimento, só que depois aí quem a recebe é a parte adulta. Ou seja, é aquela pessoa já adulta que está ali em consultório. E isto porquê? Porque há uma maior tomada de consciência por parte da pessoa de um lado seu frágil, que por este ou por aquele motivo, em determinada fase da sua vida, que pode ser a vida intrauterina, o nascimento, ou a infância, ou por aí fora, que este lado, quando surgem circunstâncias parecidas, vem ao de cima. E pode provocar as chamadas inseguranças, faltas de autoestima, aquilo que vocês lhe queiram chamar. E então este reforço é fundamental. A partir daqui esta pessoa fica a conhecer-se muito melhor, fica a perceber sinais que ela não conhecia sobre ela própria. E fica ao mesmo tempo a saber reconfortar-se, reorganizar-se. E isso é extremamente importante em termos clínicos. Por outro lado, neste caso, eu voltei atrás, ou seja, fiz um reimprint. Porquê? Porque esta pessoa, de uma maneira geral, passa-lhe tudo ao lado. Ou seja, ela sente as pessoas à maneira dela. E muitas vezes queixa-se de conflitos no trabalho, com os amigos. E, no fundo, o problema não está fora. Normalmente, muitas vezes, não está fora, ou quase sempre está cá dentro. Está na forma como nós gerimos as situações. E então eu achei adequado fazer isso. Passando ao caso B, este caso foi dos casos que mais me marcou. É uma pessoa, inclusivamente, da área da saúde, em que, portanto, ela é filha de pessoas que já faleceram e quando eu digo aqui um casamento sem harmonia e grotesco, é aquele casamento sem amor, sem um relacionamento adequado entre as pessoas. Ela no outro começa por me dizer que se sente orgulhosamente só, porque ela tem vivido a sua vida orgulhosamente só. Não se dá com o irmão, não se deu com os pais, não se dá com os amigos, portanto ela não tem ninguém. E ao mesmo tempo não consegue perceber que tudo aquilo que a envolve pela postura que ela tem. E eu costumo, aliás, quando comento este caso, eu costumo usar a seguinte expressão. Esta ida ao útero foi uma espécie de chapada de luva branca para esta pessoa. Deu-lhe uma consciência do que ela anda a repetir e devia modificar na vida dela. Ela tem noção que começa por não ter noção também onde está, vai crescendo, vai percebendo que vai ter que nascer e recusa-se terminantemente a nascer. Ou seja, este foi um parto feito em casa, porque foi um parto também já há 50 e tal anos, feito em casa, é extremamente demorado, e isto aqui ou eu pretendo dar-vos um alerta que muitas vezes por trás destes tais imprevistos, como alguém falava aqui, a propósito de haver uma checklist, mas depois há os tais imprevistos, que muitas vezes têm a ver com estes registros que a pessoa traz. Então foi necessário fazer um discurso filosófico que vocês nem imaginam,
de que o nascimento é uma etapa da vida da pessoa, de que ela tinha que passar por aquilo, que estava a pôr em risco a vida da mãe, pronto, enfim. Ela salta aquele obstáculo, ou seja, vê-se mais à frente, já mais tranquila. O que é necessário fazer? Voltar atrás e fazer com que a pessoa enfrente aquela situação. Porquê? Porque é recorrente na vida desta pessoa. Sempre que tem um obstáculo, faz resistência, era para nascer, fez resistência, não quis, a coisa não foi como ela queria e depois no fim vitimiza-se. E então havia que lhe dar esta consciência deste comportamento. Porque é um comportamento recorrente, ela faz isto até em relação às consultas, ela quis controlá-las, ela quis tentar que as consultas fossem de uma determinada forma, quer dizer, ela não quis enfrentar determinados passos que ela estava elucidadíssima desde a primeira consulta que os tinha que enfrentar em consulta. Por isso é que eu digo que esta revisitação do vida intrauterina e nascimento foi extremamente importante, foi uma tomada de consciência muito grande. Então, o padrão de repetição desta pessoa continua a ser a mais perfeita solidão, portanto, até à altura que ela tinha chegado à consulta. A cada obstáculo da vida, ela recusa-se a enfrentar e a abraçar a mudança, portanto, o problema está sempre nos outros, nunca está nela, e vai fazendo resistência e depois queixa-se e vitimiza-se, ou seja, nós resistimos até que um dia a corda rompe, não é? Parte, como nós costumamos dizer, depois temos que assumir as consequências daquilo que fizemos, não é? E às vezes a saída ótima é a vitimização, que é prejudicial para toda a gente, para o próprio e para quem o rodeia. Caso C, temos também aqui uma situação de uma mãe extremamente rigorosa em que os afetos são demonstrados pelo cuidado que ela dá aos filhos e por coisas como comida, vesti-los, calçá-los, coisas desse género. Ou seja, é uma mãe que não demonstra por afetos, não põe no colo, não dá beijinho, não dá abracinho, aquelas coisas que são necessárias. No outro, esta cliente também dizia que não queria nascer, mas não resistiu. Ou seja, chega à altura em que ela acaba por aceder ao processo sem resistência. Depois, quando começamos a ver e fazer as tais perguntas que eu falei lá atrás, se o bebê comia, se o líquido, portanto o leite passava na garganta, sentia bem com a mãe, apercebo-me, ela diz-me mesmo que o bebê não conseguia comer. Portanto, que não conseguia engolir aquele leite. Eu tento perceber, porque não tinha nenhuma indicação, quando falei com ela sobre o nascimento, não tinha indicação nenhuma sobre aquela situação. Então chega-se à conclusão que realmente ela engoliu todo aquele líquido do parto na altura de nascer. Isto, uma vez mais, também para vocês perceberem as implicações e as consequências destes imprevistos, não só ao nível daquilo que vocês já conhecem, mas dos registros emocionais que tudo isto deixa. O que acontece? Esta era uma pessoa que tinha muita dificuldade em falar em público, tinha várias vezes problemas de garganta, como rouquidões e outras infecções, inflamações, o que lhe queiram chamar, e o que é que acontece? Há que fazer novamente um reimprint, ou seja, voltar atrás, ressignificar tudo aquilo, ver o bebê já nascer noutras condições, ser recebido pela parte adulta para sentir aquele calor e aquela parte que é sua, porque nós somos feitos de muitas partes. E mediante as situações da vida, às vezes há uma que salta. E salta de forma desconhecida e nós dizemos assim, mas eu não me conhecia, não é? Porquê? Porque às vezes são os tais registros que lá estão, que naquele momento, nas condições adequadas, saltam. Como se fosse abrirmos uma caixa, não é? Com aquela molinha e saltar lá um palhaço ou uma coisa qualquer. Fizemos então esse reimprint e automaticamente houve um desbloqueio da garganta. E uma coisa muito engraçada que às vezes acontece com alguns pacientes é que há alguma reação física. No caso dela houve. Ela pediu-me de imediato para se levantar, para ir à casa de banho, depois de eu a ter estabilizado, para ir à casa de banho, e quando me entra no consultório disse-me, Ângela, eu nunca vi sair tanta água da minha bexiga, não sei de onde é que isto saiu. E aquilo que eu lhe disse foi, há sempre um registro energético relativamente a cada situação da nossa vida. E de certa forma, energeticamente, fez-se ali um processo que ajudou a que
fisiologicamente, ela drenasse também líquido naquela altura. E não só drenou esse líquido, como a partir daí todo o processo de garganta se tornou muito mais fácil na vida dela e no dia a dia, portanto, naquelas situações que para ela eram complicadas. Caso D. O caso D também é muito interessante pelo seguinte. Nós temos aqui pais novos, muito novos ainda, sem casarem sequer, em que ela fica grávida, em que têm uma passagem pela droga, portanto, aquelas experiências que muitas vezes fazem na adolescência, e quando chega a altura de... Portanto, quando a mãe da cliente sabe que está grávida e chega à casa e dá o conhecimento aos pais, foi literalmente posta na rua a dormir uma noite debaixo da ponte, literalmente. Portanto, não foi pera doce, como se costuma dizer. Portanto, foi um caso complicado. Quando ela vai também à revisitação do outro, portanto, neste caso a filha, a minha cliente, ela começa por dizer algo, esta parte da consulta foi... Há consultas que são complicadas para nós como terapeutas, há outras que são deliciosas. Então, nesta parte, ela dizia-me que sim, que ouvia uns barulhos lá fora, que achava que existia algo, que até tinha curiosidade de vir cá fora e ver o que é que lá poderia existir, mas queria ficar ali, sentia-se protegida e quentinha. No nascimento, este foi um parto também muito complicado, que acabou por exigir depois ventosa. Pronto, houve ali várias situações de momento de intervenção de quem estava a fazer o parto. Ela sentia-se perdida, com frio, muito, muito desconfortável. Levou algum tempo até eu conseguir estabilizar em consultório, porque depois a pessoa somatiza. Nós temos várias técnicas para fazer dissociação, distanciamento, portanto, para a catarse não ser muito grande. Mas, de qualquer das formas, é necessário sempre um bocadinho, ali uns segundos de catarse, e depois nós estabilizamos a pessoa. Voltamos a fazer reimprint, como é lógico, tinha que ser, e ela vê-se aí já a ser retirada pela ventosa, a sentir que a passagem que é muito estreita, portanto, todos aqueles desconfortos que vocês conhecem melhor do que ninguém, ou seja, até agora conheciam os desconfortos melhor do que ninguém, agora se calhar começam a pôr uns pontos de interrogação relativamente ao que vai ficar lá de registro em termos de memória, sem ser racional, tá? Uma memória emocional. No final, acho que das coisas mais positivas desta sessão foi ela, quando saiu de transe, como nós costumamos dizer, ou seja, já estava estabilizada, ela própria me disse, quando estas memórias são mais fortes, me disse, Ângela, aquela minha brincadeira lá dentro, não querer vir, só querer vir espreitar, é porque eu tinha noção daquilo que me esperava. Ela viveu com os avós uma parte do tempo, entrega em instituições do Estado outra parte do tempo, porque os avós e a tia também não assumiram na totalidade a função que deveriam ter assumido, e isto deixou muitas marcas nesta pessoa. Uma das coisas muito engraçadas também que aconteceu neste caso foi que, quando nós fizemos o reimprint e a pessoa, e aí, como eu já vos disse, o que é preciso é que seja a parte adulta a fazer esta recepção daquele bebê, ela disse, Ângela, eu senti-me muito mais segura a ser recebida pela parte adulta do que ao visualizarmos o nascimento e estar no colo da minha mãe, porque aquela mãe não ia dar segurança nenhuma, não é? Durante a gestação ela já tinha tido essa noção e ela sabia que aquela mãe não ia dar segurança nenhuma. O que é importante aqui é este reforço. Ela ficou mais reforçada no sentido de perceber que ela própria se pode auto-reforçar, se pode auto-proteger. Este é, em termos de ganho terapêutico, este é o grande ganho terapêutico que nós temos nestas avaliações. Caso é, e eu penso que já devo estar a esgotar aí o meu tempozinho, portanto não me vou alongar mais, vou só falar neste caso porque é um caso de nascimento prematuro. Temos também um relacionamento normal entre os pais, mas temos uma mãe hipertensa. Quando este bebê se vê no útero, ele tem consciência que realmente há interação, que a mãe afaga, que fala com ele, que o protege, que lhe dá carinho. Mas à medida que vai portanto, que vai crescendo, ele começa a ter medo de nascer, porque tem medo de sofrer, e este é um grande padrão de repetição também na vida desta pessoa.
que ela traz em várias fases, que ela ultimamente até tem que enfrentar. É um parto prematuro, foi um parto difícil, imagino, como todos os partos prematuros, penso eu que o devam ser. Estava muito, muito aflito quando revisitou estas memórias. Neste caso foi recebido por um médico. Na incubadora sentiu-se ligeiramente mais calmo, mas só tranquilizou quando chegou aos braços da mãe. Uma vez mais eu chamo a atenção para, na vossa intervenção, tenham cuidado o mais que puderem, o mais que for possível, porque tudo está registado. E isto pode interferir mais tarde na vida do indivíduo. O padrão de repetição aqui é que a tensão, a hipertensão, ela continua a ser recorrente. Aliás, reparem que aqui há uma relação direta, pelo aquilo que eu observei em consultório, pelo aquilo que nós analisamos, entre esta hipertensão e este nascimento prematuro. Tanta pressa, não é? Dá em desfecho da situação mais rapidamente. Posto isto... Peço desculpa, vou só fazer a conclusão, exatamente. Posto isto, vou concluir dizendo o seguinte: usando padrões de linguagem adequados, perguntas simples e objetivas, podemos aceder a um manancial de imagens guardadas no nosso cérebro. Todos nós as temos. Cada uma dessas imagens está, por sua vez, associada a emoções, as quais revelam de forma clara bloqueios, desconfortos ou simplesmente aquilo que precisamos para ser felizes. Porque muitas vezes vêm os tais insights que vão ajudar a pessoa também a conduzir a sua vida de uma outra forma. E eu atrevo-me a dizer que a cura está dentro de nós, à medida que nós formos percebendo melhor o nosso cérebro, aquela parte que nós não conhecemos. Muito obrigada pela vossa atenção.